Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Nesta segunda-feira, dia 28 de agosto, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Tocantins autuou a empresa Tocantins Transportes por conta da mesma não emitir passagens gratuitas para policiais militares. A companhia já havia sido notificada anteriormente. Na última quarta-feira, dia 23, um homem se apresentou como policial e solicitou a gratuidade para um itinerário que ligaria Araguatins para a capital Palmas, o que resultou no registro de um boletim de ocorrência e uma denúncia do PROCON por parte do usuário. Após a autuação feita pela Superintendência de Tocantins Transportes, emitiu a passagem gratuita para o agente lesado. A Lei nº 4.219, de 22 de agosto de 2023, estabeleceu que gratuidade no transporte público coletivo municipal é obrigatória para policiais, bombeiros, militares, policiais civis, policiais penais e agentes socioeducativos. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta última quinta-feira contrato de financiamento com o CEF, Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 645,9 milhões para a compra de 270 ônibus articulados para o sistema BRT. Os recursos são do Programa Protransporte, conforme publicação do extrato do contrato publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os novos veículos estão destinados para os corredores Transoeste e Transbrasil nas zonas oeste e norte da capital. O prefeito Eduardo Paes anunciou a aprovação do empréstimo com a CEF no dia 10 de agosto, quando detalhou o que considera avanços significativos na recuperação do sistema de ônibus rápidos. Em 2016, o BRT tinha 400 ônibus. Em janeiro de 2021, estava com 120. O que está sendo feito aqui hoje é permitir que a Prefeitura, com o financiamento do governo federal, resolva esse problema, para que possamos comprar novos ônibus, recuperar o sistema e devolver a dignidade para a população de toda a cidade, mas especialmente da Zona Oeste. Nesse dia, o prefeito Eduardo Paes, ao lado do presidente Lula, anunciou investimentos de quase 2 bilhões de reais destinados à compra de 700 novos veículos, à requalificação do BRT Transoeste e à construção de terminais e garagens públicas. Desse total, 1,2 bilhão de reais foi financiado junto ao Banco do Brasil e o restante, 645,9 milhões de reais, com a Caixa Econômica Federal. A SP Trans, São Paulo Transportes, que gerencia o sistema de ônibus da capital paulista, iniciou neste último dia 28 de agosto a fase final do processo de homologação do ônibus Marco Polo Ative Integral. Serão duas versões a serem homologadas para operar na cidade de São Paulo, o E-Básico e o E-Padrão. É muito importante a homologação pela SP Trans, pois ela é uma referência nacional para diversas outras cidades. O modelo havia sido homologado em âmbito nacional, mas cada município tem uma legislação diferente, o que exige a adequação à norma de cada cidade, explica Luciano Resner, diretor de Operações Industriais e Engenharia da Marco Polo. A homologação está prevista para ser realizada entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, para a versão E-Básico e entre os dias 25 e 29 de setembro para a versão E-Padrão, e consta de 4 testes que envolvem o desempenho operacional, desempenho energético, segurança e frenagem e direção, e o consumo e regeneração da bateria. O ônibus Marco Polo será testado em regiões da Zona Leste de São Paulo na linha 630, 10 Usina Campus 1, Terminal Santo Amaro, que tem cerca de 30 km de extensão. Após a primeira etapa, a inspeção técnica estática realizada com sucesso em Caxias do Sul, com as adequações já implementadas, seguimos com o objetivo de homologar o produto ativo integral no sistema da SP Trans, nos modelos E-Básico e E-Padrão. Nossa expectativa, assim, é o que os operadores possam adquirir e colocar em operação ativa integral ainda no último trimestre deste ano, explica o executivo.
O modelo ativo integral, que pode ter até 13 metros de comprimento total, possui chassi Low-Entry equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3.300 Nm, eixo dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios Quinó e bateria CATL com capacidade de 396 kW e autonomia entre 250 e 280 km, dependendo das condições de utilização. Para mais conforto e segurança dos passageiros, conta com tomadas USB, sistema de ar-condicionado incorporado ao sistema de refrigeração das baterias de áudio interno, com preparação para a instalação do microfone e sistema de câmera de ré, com sirene e monitor no painel do motorista, além da câmera interna de segurança com gravação. Possui espaço reservado para pessoas com deficiência e assento preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sistemas, sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista. Virou motivo de piada a proibição por parte da SP-Trans, gerenciadora dos ônibus da cidade de São Paulo, a um colecionador de usar o nome CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, em um ônibus dos anos 1980 que ele restaurou com as cores da antiga empresa pública da cidade. Neste sábado, dia 26 de agosto, em uma exposição de ônibus novos e antigos em Barueri, na Grande São Paulo, o dono do veículo seguiu o que a SP-Trans queria. Tirou o nome da CMTC, mas com o mesmo logotipo, colocou no lugar a sigla CCMC e bem abaixo, o que significa Companhia de Cachaceiros de Mogi das Cruzes. O evento é a BBF, a Bus Brasil Fest, e é realizado até às 5 da tarde no ginásio poliesportivo José Correia. O proprietário do veículo é Carlos Alberto dos Santos, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Se diz um entusiasta da história dos transportes e nega fazer uso comercial da marca e do veículo. No último dia 27 de julho, a SP-Trans alegou ter o nome mesmo CNPJ da CMTC. Por ser uma sucessão de atividades, mandou uma notificação ao colecionador para que ele retirasse o nome da lataria do ônibus. Criada em 1946 pelo então prefeito Abraão Ribeiro para organizar os transportes na capital paulista, a CMTC foi privatizada como operadora entre os anos de 1993 e 1994. Como gerenciadora, teve o nome sucedido pela SP-Trans no ano de 1995. A SP-Trans ainda alegou no documento que o nome poderia confundir os passageiros, muito embora que desde 1995, há 28 anos atrás, não roda mais nenhum ônibus da cidade com o nome CMTC. O ônibus é antigo, fabricado em 1980, um modelo monobloco O364 urbano Mercedes-Benz, bem diferente dos atuais modelos em circulação, e não precisa entender de ônibus para saber da diferença. As cores do ônibus restaurados não têm nada a ver com o padrão visual dos ônibus de hoje e foram usados na época de Mário Covas como prefeito dos anos 1980. Ou seja, quem tem menos de 35 anos, por exemplo, nunca viu um ônibus com essa pintura fazendo linhas na cidade. E por último, o dono do ônibus não faz linhas, não para em pontos e não fica circulando todos os dias na cidade. Na verdade, o veículo nem fica na capital. Outros ônibus no evento e demais colecionadores também estão com o nome da CMTC, mas o departamento jurídico da SP-Trans cismou com o ônibus de Carlos Alberto, depois do veículo ter sido o protagonista de uma das edições de 40 anos do SPTV, da TV Globo, um dos telejornais mais antigos no ar da TV. Na ocasião, a SP-Trans, por meio de nota, confirmou o pedido de retirada da marca CMTC. A SP-Trans informa que a marca CMTC é sua propriedade vinculada ao Sistema de Transporte Público Municipal, com registro formal junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que confere à empresa o uso exclusivo da marca e, por isso, sua utilização por terceiros somente pode ser feita caso tenha sido por ela autorizada previamente. Assim sendo, a utilização da marca CMTC por terceiros é vedada face ao disposto na Lei de Propriedade Industrial, por se tratar
de marca de empresa anteriormente constituída e marmoreada no mercado cuja propriedade é da SP Trans, competindo a ela a autorização de uso repita-se. Desta forma, o proprietário do veículo em questão foi notificado extrajudicialmente, solicitando amigavelmente que cesse a utilização indevida da marca CMTC. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus urbano da empresa City Macaé Transportes Macaé Conectada acabou alvo de vandalismo na noite desta última segunda-feira, dia 28 de agosto. De acordo com o governo municipal, a ação de vandalismo ocorreu quando o coletivo trafegava pela linha vermelha na cidade e acabará atingido. Ao menos 2 janelas do coletivo que entraram em operação na cidade neste mês acabaram quebradas. Até o início da tarde, ninguém acabou preso pelo ato de vandalismo, que deixou o ônibus fora de operação. O coletivo deverá passar por reparos para só depois retomar fazer linhas, o que prejudica o transporte municipal. Um jovem de 21 anos acabou atropelado por um ônibus urbano por volta de 10 horas da noite desta última segunda-feira na Avenida Centenário, como informa a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. De acordo com a corporação, o jovem entrou em estado de choque com o acidente e apresentou ferimentos nas mãos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima para a unidade de pronto atendimento da região. Aos militares, o condutor do ônibus disse que seguia pela faixa dos ônibus quando inesperadamente o jovem atravessou a rua. O motorista afirma que tentou jogar o coletivo para a direita, porém não conseguiu e atingiu o pedestre. Todos os passageiros precisaram ser embarcados em outro ônibus para seguir em viagem. Um acidente envolvendo um ônibus urbano da empresa Momi Brasil deixou uma pessoa ferida na noite desta última segunda-feira, dia 28 de agosto. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente ocorreu na rua Vitório Guio, na cidade de Ademar, na zona sul de São Paulo. O ônibus, que fazia a linha 5194 Jardim Apurá São Jorge, perdeu o controle e bateu contra um carro que seguia estacionado. Logo em seguida, o ônibus acabou atingindo a fachada de uma casa. A corporação afirma que um homem de 48 anos teve ferimentos e precisou de atendimento. Não há informações se a vítima é o motorista do ônibus. A cena do ônibus em cima do veículo de passeio chamou a atenção de moradores e de pessoas que trafegavam pela região. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um ônibus rodoviário da cantora Maria Clara acabou tombando na tarde deste último domingo, dia 27 de agosto, quando seguia trafegando pela Serra das Pias, em Palmeiras dos Índios, antes da primeira curva. De acordo com informações preliminares, houve uma falha no freio do ônibus, como informa um agente do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, uma pessoa apresentou um corte e acabou atendida no local. Os agentes do Corpo de Bombeiros estão atuando na ocorrência. A cantora tinha um show marcado para o domingo em Minador no Negrão, e até o momento a previsão é que de ocorra normalmente. Uma colisão envolvendo 2 ônibus, sendo um articulado da aviação Grajaú que operava a linha 690710. Terminal Grajaú, Terminal Santo Amaro, chamou atenção na tarde desta última quinta-feira, dia 24 de agosto, no Terminal Santo Amaro. Apesar do susto, não houveram feridos e a operação no terminal acabou não sendo prejudicada. Os 2 coletivos foram retirados do local e a SP Trans, que gerencia o transporte na região, não se manifestou sobre o acidente até a publicação desta reportagem. Um ônibus da aviação Nossa Senhora da Penha acabou incendiado por bandidos na rua Cândido Benício, no bairro do Campinho, na zona norte da cidade. O coletivo, que possui o prefixo 188-130, fazia a linha 546 Nova Iguaçu Taquara, quando acabou abordado por bandidos e atravessado na via. As imagens, que circulam em grupos de mensagens por aplicativo e em redes sociais, é possível ver o coletivo em chamas. De acordo com o portal Flumibus RJ, um outro coletivo da Transportes Futuro, que operava a linha 766 Madureira Shopping, Hospital Cardoso Fontes, acabou incendiado também. A ação de destruição aos ônibus seria uma retaliação contra a morte de 3 homens na rua Quiririm,
nas proximidades da Praça Seca. Por causa da ação de violência, o BRT Rio acabou suspendendo temporariamente a circulação dos ônibus no corredor Transcarioca, atingido pelas linhas 35, 40 e 46. Agentes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Rio atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã deste último sábado um ônibus que seguia viagem de Cidade del Oeste, no Paraguai, com destino a Guarapuava, no Paraná, com contrabando. De acordo com a corporação, a ação de fiscalização ocorreu na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná. Os policiais pararam o ônibus de turismo e identificaram um comportamento oculto devido às soldas da lataria do veículo. Segundo os agentes, atrás da chapa de ferro estavam as sacolas, com 1.161 smartphones. O ônibus seguia viagem com 25 passageiros, assim como um motorista e uma encarregada da viagem, que teria se mostrado nervosa durante a abordagem. Aos agentes, a mulher afirmou que sabia da carga ilegal. A encarregada acabou presa em flagrante pelo crime de descaminho. A carga acabará apreendida e o motorista e passageiros acabarão levados até a delegacia da Receita Federal para esclarecimentos. Uma colisão envolvendo um ônibus urbano e uma Fiat Toro deixou alguns passageiros feridos na manhã desta última segunda-feira. De acordo com o serviço de emergência do SAMU, o acidente ocorreu na rua Morrize Guzmão de Miranda, na capital João Pessoa. Segundo informações preliminares, a caminhonete perdeu o controle e bateu contra o ônibus e o veículo bateu no muro de uma casa. A linha do ônibus e o número de passageiros feridos acabou não informado. Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus e uma moto deixou 2 mortos na BR-235 neste último domingo na cidade de Itabaiana, no Agreste Sergipano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a frente do micro-ônibus da Coopertause acabou destruída com o impacto da batida. As 2 pessoas que seguiam viagem na moto não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Segundo a corporação, os corpos acabaram encaminhados ao IML. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. O aplicativo Gipsy anunciou em suas redes sociais parceria com a Wimob, plataforma do grupo JCA, que reúne empresas como Catarinense, Cometa, 1001, Expresso do Sul, entre outras. A partir do dia 1º de outubro, pelo sistema, haverá partida de São Paulo para Rio de Janeiro, Florianópolis, Balneário Camboriú, Londrina e Maringá. A Catarinense já está operando estas ligações pela Wimob. As rotas já estão disponíveis no site ou aplicativo da empresa. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Urbis, Urbanização de Curitiba S.A., que administra a rodoferroviária da capital paranaense, entregue à Aviação Nova Itapemirim-Suzantor exatamente os mesmos guichês que estavam sendo usados pelas empresas Viação Itapemirim e Viação Caiçara, do Grupo Itapemirim, que tiveram falência decretada. A Nova Itapemirim-Suzantor opera linhas e usa estruturas que eram correspondentes às empresas falidas por meio de arrendamento judicial. A decisão foi publicada nesta última segunda-feira, dia 28 de agosto, e é trazida de forma exclusiva nesta terça-feira, dia 29. Atualmente, a empresa do ABC Paulista ocupa um de 4 guichês que estavam em utilização antes de as empresas que faliram pararem com as linhas. A Urbis recorreu em primeira instância e obteve decisão para que forneça a mesma quantidade de guichês, mas não necessariamente os mesmos. A Suzantor, transportadora turística Suzano Limitada, recorreu e alegou que a devolução dos guichês ocorreu sem autorização da Justiça, por parte da Transconsult, a antiga gestora da recuperação judicial. Além disso, de acordo com a Suzantor, a decisão da falência e do arrendamento determinou que fossem por todo o país exatamente as mesmas estruturas, o que inclui os guichês. Também alegou risco econômico com a mudança dos guichês. Na nova decisão, a Justiça acatou a argumentação da companhia do ABC. Na decisão de folhas número 90.100
96.521 e 96.527 foram acolhidos em parte dos embargos de declaração opostos pela Urbis, Urbanização de Curitiba S.A., para permitir que entregasse a posse da Suzano guichês em mesmo número e espaço equivalente àquelas que as viações Itapemirim e Viação Caiçara detinham, sem a necessidade de entregar exatamente aqueles que eram operados pelas empresas. A transportadora turística Suzano alega a missão e entende que deve confirmar que deve ser determinado que a Urbis e todos os demais terminais rodoviários do Brasil, sem exceção, permitam a arrecadação pela administração judicial e entreguem em posse a Suzano os exatos guichês que a Aviação Itapemirim e Caiçara operavam antes da paralisação das suas atividades. Com a razão, a arrendatária, a mudança dos guichês ocorrera por fato da antiga gestora Transconsult, sem prévia autorização judicial, razão pela qual este juízo decretou a nulidade de tais contratos de cessão. A decisão de primeira instância foi confirmada pela egréria instância superior, nos agravos de autos. Logo, diante da posição jurídica consolidada pela egréria segunda instância, deverá a Urbis devolver os guichês que foram indevidamente cedidos para terceiros à Aviação Itapemirim. Cumpra-se esta determinação imediatamente, servindo a presente decisão como ofício 3, as folhas 102, 057 e 103 e 31. A Flixbus, startup de mobilidade alemã, fechou parceria com a Aviação Catedral e passará a atender de forma inédita na região Nordeste. Com isso, a Flixbus amplia suas operações de 48 para 83 cidades brasileiras. A parceria funciona da seguinte forma: a Flixbus fica responsável pela comercialização das passagens, marketing e inteligência dos dados. Para a empresa regular parceira, fica a responsabilidade da operação rodoviária com a frota de ônibus e sua manutenção, e também com a gestão dos motoristas. A operação dos novos destinos se iniciará ao longo desse semestre e os trechos atendidos pela Aviação Catedral, em parceria com a Flixbus, as cidades de Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Salvador, Feira de Santana, Brasília, Goiânia, Uberaba e São Paulo. A parceria da startup alemã com as empresas brasileiras só cresce, chegando à 8ª operadora de transporte de passageiros em território nacional. Iniciada primeiramente com a Expresso Adamantina, a Flixbus tem acordo com as empresas Primar, Satélite Norte, Santa Maria, Autoaviação Gadotti, Levare, Forbus e agora com a Catedral. E antes de finalizar, uma última notícia. Nesta última terça-feira, dia 29 de agosto, a Agência Marijaense de Regulação esteve no terminal urbano de Maringá para uma realização de uma pesquisa de satisfação sobre o transporte coletivo da cidade. A ação visa contribuir com o processo de regulação e fiscalização do contrato de concessão entre a Prefeitura e a concessionária Transporte Coletivo Cidade Canção, a TCCC. Agentes da AMR vão realizar a pesquisa até o dia 31 de agosto, sempre das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Então essas foram as últimas notícias, ocorrências e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.